boa noite. Estamos mais uma vez aqui para bater um papinho. Vamos dando um tempinho para o pessoal ir chegando, para ir entrando. Tudo bem? Olá, Paloma, Marina, Mirtes, Slade. A gente tem conversado, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando. Boa noite para todos. Carol, oi. Juju, Nanda Araújo, a minha comadre. Tudo bem? Oi, pessoal. Eu queria agradecer a live da semana passada. Foi muito legal. As pessoas participaram muito, teve muita pergunta. E mais pra frente a gente vai marcar outra do MOB, tá? Que teve muita pergunta que eu vi que ficou ainda pendente. Bom, vamos ver se o pessoal já tá aí. Vamos começar a falar. Iesca, tudo bom? A gente vai começar a falar para aqueles que já chegaram, né? Parabéns aos que são pontuais. Bom, o tema que a gente vai abordar hoje são sintomas das mulheres em todas as fases do ciclo menstrual. Eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai deixar aberto para pergunta, tá? Se por acaso alguma pergunta do tempo não for suficiente para responder, eu vou deixar depois a caixinha de pergunta, tá bom? Então a gente vai começar falando primeiro do que é o ciclo menstrual todo. O ciclo menstrual ele inicia no primeiro dia da menstruação, primeiro dia que vem sangue. Algumas mulheres têm uma borrinha no final do ciclo, mas o dia que começa o sangue é o primeiro dia do ciclo menstrual. Tem os dias de sangramento. Depois a mulher passa por um período, antes de entrar no período fértil, que é uma fase que pode variar. Depois ela entra no período fértil, tem a ovulação e depois da ovulação, mais ou menos 2 semanas ela vai menstruar de novo. E o que acontece nessas fases do ciclo da mulher? A mulher ela funciona à base de hormônio, né? Todos nós somos hormonais, mas a mulher é muito cíclica e os hormônios seguem o ciclo. A mulher tem os estrógenos e os progestágenos que vão aumentando de quantidade ou reduzindo de quantidade de acordo com o funcionamento do ovário. Então, na fase inicial do ciclo, eu vou só pegar uma reguinha aqui para ficar mais fácil de explicar para vocês. Essa reguinha que a gente usa para o método Billings, mas ela fica mais fácil de entender o ciclo. Então, período de sangramento, período pós-sangramento que é infértil, período fértil, ápice, que é o dia provável da ovulação, e a fase pós-ápice até menstruar de novo. Nessa fase do sangramento, o que acontece? Os estrógenos e a progesterona, eles caem bruscamente. E os hormônios, eles têm ação no cérebro da mulher. Essa queda desses hormônios vai levar algumas alterações que as mulheres podem sentir muito, pouco ou nada. Tem mulher que tem muito sintoma menstrual. Outras não tem tanto. Nessa fase, como a camada de linha do útero, que é o endométrio, vai descamar e sair junto com o sangue, a mulher pode ter cólica. Ocorre liberação de uma substância chamada prostaglandina que faz o útero contrair e pode levar a cólica. Tem mulheres que têm muita cólica. Tem mulheres que têm uma cólica leve, moderada, outras não têm nada. Mas se tiver cólica no período menstrual não é sintoma de doença. É comum ter cólica no período menstrual. Mas se a cólica for insuportável, que a mulher tem que tomar analgésicos cada vez mais potentes, às vezes tem que ir para o pronto-socorro tomar injeção na veia ou muscular, aí a gente começa a preocupar, tá? Então, cólica menstrual é comum, mas a intensidade dela, se for muito exagerada e se ela for progressiva, é uma tensão, né? Pode ser um sintoma de endometriose. Fica uma interrogação para depois a gente falar disso. Nesse sintoma também tem mulheres que têm dor de cabeça, tem mulheres que têm dor no corpo, elas se sentem como se estivessem doentes, né? Tudo por causa dessa queda desses hormônios e do aumento da prostaglandina e alguns fatores inflamatórios. Passou o período menstrual, a mulher ela tem a fase que ela não entrou no período fértil. Tem algumas que entram no período fértil imediatamente, outras têm essa fase. Nessa fase, lá no ovário começa a crescer o folículo para preparar para a ovulação. Esse folículo produz o estrógeno, começa a aumentar os níveis de estrógeno. O estrógeno no cérebro dá uma sensação de bem-estar. A mulher começa a se sentir melhor, os sintomas de dor vão diminuindo ou desaparecem e ela vai mudando a umidade vaginal nessa fase. Quando chega na fase já fértil, em que o organismo selecionou aquele folículo que
vai ser o maior, que é o que vai ovular, os níveis de estrógeno ficam bem mais altos. E a mulher se sente linda, maravilhosa. Ela se sente com mais energia, ela se sente mais disposta, ela tem se acha a mais linda do mundo, né? Essa fase é uma fase que o organismo está preparando para liberar o óvulo para ser fecundado. Ovulou, essa fase pós-ovulatória, os níveis de estrógeno vão cair e vão aumentar os níveis de progesterona. Esse aumento da progesterona e de prostaglandinas que começam a subir nessa fase vão fazer os sintomas do período pré-menstrual. Nessa fase pré-menstrual, aí vem a famosa TPM, ou algumas mulheres que têm sintomas muito intensos de TPM, elas têm um quadro chamado de síndrome de disforia pré-menstrual, que gera uma série de sintomas. As mulheres nessa fase ficam mais inchadas, têm mais dor de cabeça, tem uma distensão abdominal, o intestino fica mais preso, às vezes com mais gases, o humor muda muito, umas ficam deprimidas, outras ficam mais irritadas, às vezes insônia, dificuldade para concentrar, a pele fica mais oleosa, os cabelos mais oleosos, né? A fase que aparece mais espinha. Então, esses sintomas todos que acontecem, eles vão piorando à medida que vai chegando perto do período menstrual, porque a progesterona vai aumentando de nível no sangue da mulher. Então, gente, sintoma de TPM não é piti, é hormonal, tá? Então é fundamental a gente ter essa consciência, porque tem mulher que tem muita TPM, tem mulher que chega e fala, eu não estou me aguentando, eu não aguento olhar no espelho. E coitado dos familiares, coitado dos colegas de trabalho, coitado de quem convive, porque a irritabilidade fica à flor da pele, né? Eu brinco que dá vontade de se morder no espelho. Então, isso é hormonal. Tem algumas mulheres que têm isso muito intenso e que realmente precisa de tratamento. Outras têm uma mudança mais leve, que não atrapalha o dia a dia, não atrapalha as suas atividades familiares ou de trabalho e que elas conseguem conviver bem. Então, basicamente, essas são as fases do ciclo da mulher, porque depois que termina o período pré-menstrual, os níveis de estrógeno e progesterona vão cair novamente e ela volta para o período menstrual. Então, o que a gente pode fazer para que a mulher tenha uma qualidade de vida boa? No período menstrual, se você é uma pessoa que tem muita cólica, se você é uma pessoa que tem sintomas de dor no corpo, mal-estar, dores de cabeça, a gente tem que focar no que é que pode estar acontecendo. Quando a mulher tem muita TPM, aquele sintoma começa na TPM e ele vai até o período menstrual ou se estende até 1-2 dias depois. Às vezes a gente tem que tratar lá na TPM. Mas atenção, qualidade de vida tem que começar naquilo que a gente faz todo dia. Alimentação e exercício físico. Exercício físico é remédio para tudo, eu brinco. É remédio para TPM, é remédio para sintoma pré-menstrual. Tá? Então tem que fazer atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, de preferência em dias alternados. Não precisa ser nenhuma atividade extenuante, mas você tem que fazer alguma atividade para aumentar a produção de serotonina e criar um equilíbrio hormonal, equilíbrio na produção da prostaglandina e você vai ter menos sintomas desconfortáveis. Tá bom? Eu vou responder algumas perguntas agora, porque vocês já viram que eu falo muito, se deixar eu vou falando aqui, né? Eu vou responder algumas perguntas e a gente vai seguindo, tá? Eu vou perguntar ao pessoal aqui da nossa equipe se já tem alguma pergunta anotada. Tem pergunta aí? Não, gente, vamos perguntar. Não tem pergunta ainda, né? Quando não tem pergunta é porque não entenderam nada ou porque não tem dúvida, né? Então, essa atenção em relação à atividade física é muito importante, porque vai diminuir tanto o sintoma de dor, vai diminuir o sintoma de mudança de humor, melhora para dormir, tá? Então a gente tem que ter esse foco. E outra coisa, no período de pré-menstrual, TPM, deve-se evitar a ingestão de cafeína. A cafeína piora os sintomas. É o café, o chá de mate, chá verde, chá preto, refrigerante, chocolate. São alimentos que têm muita cafeína. Então, na fase pré-menstrual, vamos evitar a cafeína. Esses chás mais calmantes, né? Os chazinhos que as avós faziam, chá de erva cidreira, camomila, o de erva doce, que são os chazinhos que fazem para criança, eles tendem a ser mais calmantes, tá? É importante tomar muito líquido, mas evitar muito aquele alimento com cafeína. Alimentação em relação à comida mesmo, evitar o que é muito gorduroso e o que é muito temperado. Eu brinco que TPM não é fase de churrasco nem feijoada, né? Nós mineiros gostamos muito de feijoada e de um churrasco,
Então, a TPM não é fase para ficar tendo esse tipo de alimentação, porque vai aumentar o inchaço, vai aumentar a dor de cabeça, vai aumentar a indigestão e, consequentemente, muda mais o humor. Tá? Então, é época de alimento mais fresco, verdura, fruta, legumes, né? Coisa mais fresca que melhor, que tem uma digestão melhor, tá bom? Em relação aos sintomas de como se sentir no período fértil, como eu disse, algumas mulheres se sentem muito eufóricas, se sentem mais animadas, se sentem mais bonitas, mas tem algumas mulheres que têm o sintoma de TPM no período fértil. Então, isso não é 100% igual, cada mulher é de um jeito, tá? Mas se você for uma pessoa que tem sintomas de TPM no período pré-menstrual e entrou ali no ovulatório, você está sentindo igual o pré-menstrual, não é sinal de doença, é comum, tá? Tem mulher que no período de ovulação, período fértil, sente dor, às vezes dores intensas, e tem essa mudança de humor igual a TPM, ficam mais irritadas, tem disfunção de oleosidade de pele, tem mais cólicas, tá? Então esses sintomas de TPM podem às vezes acontecer no período fértil, tá bom? A nossa equipe aqui já tem uma perguntinha anotada. Tenho muita cólica no primeiro e segundo dia da menstruação. Depois passa. É normal? É mais comum as cólicas nessa fase mesmo. Primeiro, segundo dia. Tem mulher que nesse início do ciclo, às vezes primeiro dia tem um fluxo menor, segundo, terceiro dia às vezes um fluxo maior, que precisa de uma quantidade maior de absorvente, mas a cólica é comum. Se a sua cólica não melhora com analgésico comum, ou se ela melhora, mas a cada ciclo ela vem mais forte, você tem que tomar doses maiores de analgésico, que chega a ter que aumentar a intensidade e às vezes ir para um hospital para tomar medicação injetável, aí você deve começar a se preocupar, tá? Porque a cólica que vai ficando muito intensa, ela é um sinal de alerta para que possa ter algum problema desencadeando isso, como endometriose, como eu disse, tá bom? Como identificar se há ou não espaço entre o início do ciclo e o período fértil? Como eu disse, aqui é a fase menstrual, a fase pós-menstrual e o período fértil. Tem mulher que não tem essa fase, ela sai do período menstrual e entra logo no seu período fértil. Eu vou só recapitular muito rapidamente o que a gente falou do método Billings da outra vez, que nessa fase a umidade vaginal ela pode ser um pouco maior porque a mulher está sangrando. Na hora que a mulher termina de menstruar, a umidade vaginal abaixa e ela fica mais constante. Quando ela entra no período fértil, a sensação da umidade vaginal aumenta, ela fica às vezes mais úmida, molhada, com sensação escorregadia. E o que acontece aqui? A mulher termina a menstruação, ela percebe que a umidade diminuiu. Depois a umidade vai aumentar, entrou no período fértil. Tem mulher que sai do período menstrual e ela continua com a umidade mais aumentada. Quem vai fazer um acompanhamento para entender o ciclo, para usar o método Billings ou um outro método natural como planejamento familiar ou para conhecimento mesmo da fertilidade, que a gente usa isso muito para diagnósticos de algumas patologias, ela precisa de estar sendo orientada. Alguém que seja um instrutor do método, que conheça, tem que estar orientando para ajudar você a interpretar o que você anotou. Você tem que anotar a umidade todo dia e a pessoa vai ver, você tá vendo que aqui você estava, vamos supor, úmida, depois você ficou menos úmida ou seca e depois você ficou molhada? Você viu que você estava molhada, menstruada e depois você continuou molhada? Então esses detalhes têm que ser analisados dentro de uma rotina de anotação para entender direitinho se você teve período infértil antes do período fértil ou não, ou se o ciclo foi assim. Mas dá para perceber direitinho. Quem usa método natural dá para perceber isso direitinho, tá? Tem o cisto no ovário. O anticoncepcional seca. Cisto de ovário depende, né? Quando a gente está nessa fase aqui que é o período fértil, nessa fase os folículos cresceram para ovular. E o folículo fica muito grande, ele chega a ficar com 2 centímetros, 2,5 centímetros, às vezes tem uns folículos que chegam a 3 centímetros, que é aquele que contém o óvulo para ser liberado, que vai ovular. Se fizer um ultrassom nesse dia, vai ver uma imagem como se fosse de um cisto desse tamanho, tá? Terminou a ovulação, ovulou, o folículo vai virar uma estrutura que chama corpo lúteo, que é o que produz a progesterona, que é o que dá os sintomas do período pré-menstrual.
Esse corpo lúteo, ele tem vários aspectos ao ultrassom e ele pode parecer cistos até graves, ele pode parecer cistos que venham trazer preocupação. Mas o corpo lúteo, ele sobrevive por 2 semanas, depois ele regride, ele é absorvido. E aí começa um novo ciclo, que é o primeiro dia da próxima menstruação. Então essa questão de cisto de ovário depende. Quando que você fez esse ultrassom? Quando que foi descoberto esse cisto? Foi no período que você já estava pós-ovulação? Pode ser que seja só um corpo lúteo, que daqui 2 semanas não vai existir mais, porque todo ciclo vai ter um corpo lúteo. Esse cisto, esse ultrassom foi feito no começo do seu ciclo, você estava entrando no período menstrual, é uma fase boa de fazer ultrassom, porque se tiver corpo lúteo, ele já regrediu, aí o que tiver ali no ovário vai ser uma coisa de fato. E tá, vamos supor que você fez ultrassom na fase realmente inicial do ciclo, no início do período menstrual, e tem de fato um cisto. Um cisto o que é? Como se fosse uma bolsa cheia de líquido. O que esse cisto pode ser? Existem cistos que vão sumir, que são funcionais, e tem cistos que não vão sumir. Aqueles cistos que não vão desaparecer, eles não desaparecem com anticoncepcional. Eles só vão sair dali se você fizer uma cirurgia para retirada dele. Aqueles cistos que vão sumir espontaneamente, eles somem sozinhos, não precisa fazer nada. Não precisa de tomar medicamento para o cisto sumir. Tá? Então, antigamente tinha essa ideia de que usava anticoncepcional para tratar os cistos de ovário. E que às vezes usavam 2 meses e repetia o ultrassom para ver se o cisto ainda estava ali. Mas isso já foi mostrado em várias pesquisas que aquele cisto que for funcional, ele vai desaparecer espontaneamente. Aquele cisto que não for funcional, que for uma doença que tem que ser tratada, ele só vai desaparecer com cirurgia. Não quer dizer que todo cisto tem que ser operado, tá? Esse cisto de ovário daria até um assunto para outra live. Mas a ideia de que tomar anticoncepcional vai desaparecer qualquer cisto de ovário, ela não é verdadeira. Porque o cisto vai desaparecer apesar com ou sem o anticoncepcional, vamos assim dizer, né? E essa questão de cisto, tem pessoas que perguntam por cisto e é ovário policístico, que aí é um outro assunto, né? A questão de ovário policístico é diferente de um cisto de ovário, que é um cisto único, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode falar do ovário policístico, que é uma síndrome mais complexa, que envolve várias questões hormonais, que a gente tem que falar com um pouquinho mais de tempo, tá bom? Qual o risco-benefício do anticoncepcional? Tá? Nós começamos a falar de ciclo menstrual, as perguntas estão mudando para o lado do anticoncepcional. Depende de qual indicação do anticoncepcional, né? Se a mulher está pensando em usar o anticoncepcional para tratar algum problema, depende do problema, né? Vamos avaliar direitinho o que é que você tem, qual que é a causa do seu problema, mas a grande maioria das vezes o anticoncepcional não trata a causa dos problemas. Ele faz com que a mulher tenha um sangramento regular a cada 28 dias, porque é uma coisa que a gente tem que pensar. As pessoas têm um foco muito grande sobre a menstruação. O fator, a situação, vamos dizer, o mais importante do ciclo de uma mulher é a ovulação, não é a menstruação. A ovulação, que seria o ápice aqui, é que vai determinar o sangramento que vem depois. Se a mulher tem uma ovulação regular, ela vai ter um ciclo de sangramento regular. Se ela não ovula, ela vai sangrar de maneira toda irregular ou não sangra. Então, o foco não tem que ser o sangramento, apesar dele ser o primeiro dia do ciclo. O foco é ovulação. Então, se a mulher está usando o anticoncepcional, com o uso do anticoncepcional, pode acontecer ovulações esporádicas, mas não tem ritmo. Pode ser no início, no meio, no final da cartela, no intervalo, pode ter em qualquer época. Mas, se o objetivo do remédio for tratar alguma doença, o que a gente tem que pensar? Qual que é a causa dessa doença? Por que não está havendo ovulação? Se a mulher não está sangrando normal, por quê? Não está ovulando normal? Vamos lá na raiz do problema. Tá? Então, usar anticoncepcional para tratar a maioria dos problemas, ele não, se a gente for pesar o risco-benefício, né, com os riscos de aumento de 20% o risco de câncer de mama, 9 vezes o risco de trombose, que a gente tem visto aí em tantas pesquisas, em tantos trabalhos, né, será que compensa o benefício, né? Então, um outro assunto que tem surgido aqui, que eu vou programar para a gente falar depois, uma live sobre anticoncepcional. Mas depende, né? Qual o risco-benefício do anticoncepcional, que foi a pergunta? Depende do que sua intenção de usar, mas uma resposta rápida. Na grande maioria das vezes, o anticoncepcional não trata o problema se a intenção for tratar algum problema, tá bom?
Um ciclo de 25 dias, o período fértil seria logo após a menstruação. Da ovulação até menstruar, esse intervalo é em torno de 14 dias. Ele pode variar de 9 a 16. Então depende do seu intervalo pós-ápice. Aí tem que acompanhar para ver. Mas o que encurta no ciclo geralmente é isso aqui, tá? Então não vamos marcar data. Se o meu ciclo é de 25 dias, dia tal eu vou ovular. Não sei. Qual que é a sua sensação hoje? Você está sentindo a vagina com a sensação que é infértil ou fértil? Como que foi determinado pela sua anotação que é a sua fertilidade? Pela sua sensação você vai saber. Hoje eu sei que eu entrei no meu período fértil e eu estava menstruada ontem. Você sabe que então foi logo em seguida. Ou então você vai saber, não, hoje eu acabei a minha menstruação e estou com a sensação que eu sei que não é fértil. Você sabe que você não entrou no período fértil ainda logo em seguida, tá bom? Pode falar sobre DIU, é uma boa opção. O DIU também vai dar outro assunto para a live, tá? Como a gente está falando de ciclo menstrual, né, que é bem basicão, o que é o DIU? Rapidamente, o DIU tem um DIU que tem cobre e tem um DIU que tem hormônio. Cada um tem uma ação dentro do útero com a intenção que a mulher não engravide, né? Em relação ao uso do DIU, o DIU hormonal, 20% da dose diária dele é absorvida, cai na corrente sanguínea e tem um efeito, um pouco do efeito dos anticoncepcionais. O DIU de cobre, ele não tem esse efeito hormonal, mas ele causa uma inflamação na cavidade uterina e algumas mulheres menstruam muita quantidade, com muita cólica, pode ocorrer um aumento da produção da prostaglandina, que é aquela substância que eu falei que dá a cólica do período menstrual e fazer com que essa mulher tenha mais cólicas. Mas aí a gente tem que, eu vou fazer uma livezinha sobre o DIU, para colocar assim, o mecanismo de ação, como que age, para vocês pensarem direitinho. Agora, quem usa DIU, se for pensar em acompanhar ciclo menstrual, a umidade aumenta. A presença do DIU e do fio que passa pelo colo do útero aumenta a produção da umidade vaginal. A mulher tem mais corrimento, mais umidade. Mas o ciclo vai continuar. Ela vai ter período menstrual. Se for ter um período infértil, entre a menstruação e o período fértil, o DIU não vai interferir nisso. Se for ter um período fértil, ele não vai interferir nisso e nem no pós-ovulatório. Mas a sensação do mês inteiro é aumentada, é uma umidade bem aumentada, tá? Minha menstruação não veio e não estou grávida. Significa que não ovulei neste ciclo? Quem não ovula não menstrua, tá? Mas pode ser que essa ovulação tenha tido um atraso. Se ela atrasar, você vai menstruar daí umas 2 semanas depois da ovulação, tá? A mulher, como ela é muito cíclica e sofre influências hormonais e emocionais, às vezes é comum ter 1 ou 2 ciclos por ano que não são ovulatórios. Isso não é sinal de doença. Agora, se os ciclos não ovulatórios persistirem, aí é um sinal de alerta. Tem que procurar um ginecologista para dar uma avaliada, tá? O período menstrual muda sempre de um mês para o outro? Depende, porque o ciclo pode ir de 24 a 36 dias, ele não respeita a data de calendário. Então, se for um ciclo de 25 dias, por exemplo, se você ficar menstruada dia 1º, o próximo dia de menstruação vai ser dia 25, 26. Aí o próximo dia vai ser daí mais 25 dias contando a partir da data que você menstruou. Se o ciclo for de 36 dias, por exemplo, você vai menstruar dia 1º, a próxima menstruação vai ser dia 6 do outro mês. Então depende do intervalo do seu ciclo. Se o seu ciclo for de 30 dias, pode ser que ele vai coincidir com a mesma data do calendário. Mas depende, o ciclo pode ser de 30, o outro ciclo ser de 28, o outro ser de 32 ou 25, são ciclos de tamanhos normais. Então não quer dizer que tem que respeitar a data de calendário, tá? Depende de qual o intervalo do primeiro dia da menstruação, que é o primeiro dia do ciclo, até um dia antes da sua próxima menstruação. Se esse intervalo se mantém mais ou menos o mesmo, você tem um ciclo regular, apesar de não ser o mesmo dia do calendário, tá bom? Vamos ver que tem mais perguntinha. Quais cuidados devemos ter quando se tem adenomiose? Vocês estão me dando aqui um monte de assunto pra gente retomar, né? A adenomiose também é um outro tema interessante pra gente abordar. É uma situação, falando rapidamente por alto, em que o útero diminui a capacidade de contração, porque ele tem como se fossem uns lagozinhos de sangue na parede dele. E o útero vai contrair menos, e quem tem adenomiose geralmente sangra muito, muita quantidade, muitos dias e às vezes com muito mais cólica.
né? Então existe toda uma atenção para diagnóstico e tratamento da adenomiose, que aí a gente precisa de abordar com mais detalhe para explicar um pouquinho para vocês. A adenomiose não é câncer, não vira câncer, é uma doença benigna, mas que pode comprometer muito a qualidade de vida da mulher e requer uma atenção. A gente tem que ter uma atenção especial com isso, tá? Meu ciclo é bastante irregular, varia entre 34, 37, 39, 41, 40. Como eu disse, até 36 é normal. Então, 34 você está com um ciclo normal, 37, 39, 41 e 40 você já está com um ciclo longo. Enfim, cada ciclo é um ciclo. É normal ou preciso me preocupar? Ciclos acima de 36 dias precisa de se preocupar. Não preocupação grave, que vai ser uma doença grave, tá? Você precisa de se cuidar, você precisa de ir ao ginecologista para ver o que está acontecendo. Se o seu ciclo está tão longo, você não deve estar ovulando ou você está tendo um período mais demorado para entrar no seu período menstrual. Quando o ciclo fica longo, essa parte aqui que alonga é o pré-ovulatório. Então, às vezes, você pode estar ficando muito tempo nessa fase pré-ovulatória ou você pode estar tendo um período grande de crescimento do folículo, ficando com essa fase ovulatória muito prolongada. E isso aí tem que ser avaliado porque pode ser algum distúrbio hormonal, tá bom? Anticoncepcional injetável seca a menstruação, por quê? Qualquer anticoncepcional usado a longo prazo, ele faz a camada de dentro do útero, que é o endométrio, ficar fininha, ela atrofia. E essa camada é a que solta para menstruar. À medida que o endométrio vai ficando fino, o fluxo menstrual vai diminuindo. E às vezes ele atrofia tanto que ele não tem o que sair. Tá? Não tem essa ideia de que mulher que não menstrua está retendo alguma coisa no organismo. Antigamente o pessoal falava isso e ainda a gente ouve essas perguntas. Se não está sangrando, é porque o endométrio está fininho e não tem o que sair. Ele atrofia muito, tá? O que pode acarretar o adiantamento da menstruação de uma pessoa com menstruação regular e que não toma pílula? A pessoa tem uma menstruação regular. De repente o ciclo ficou irregular. Como eu disse, esporadicamente podem acontecer ciclos anovulatórios, aquele ciclo não ovulou, aí o sangramento fica todo irregular, pode tanto adiantar quanto atrasar. Mas se você, de repente, tinha uma fase infértil depois do seu sangramento, para depois entrar na fase fértil, e de repente nesse ciclo você não teve a fase infértil, você já entrou na sua fase fértil logo depois da menstruação, esse ciclo vai ficar mais curto. Tá? Esse ciclo que tem mais dias aqui, ele vai ser mais longo. O que tem menos dias aqui vai ser mais curto. Tem mulher que um ciclo é assim, o outro tem alguns dias inférteis, o outro tem vários dias inférteis, mas todos, o ciclo inteiro dentro de um tamanho normal. Essas variações são normais, desde que do primeiro dia do ciclo até o último dia, que é um dia antes da próxima menstruação, varia no máximo de 24 a 36 dias, tá bom? Vamos pegar mais umas perguntinhas. No ciclo irregular, as mulheres têm sintomas desagradáveis, como sensação de inchaço, mal-estar, peso. Esses sintomas são comuns para mulheres com ciclos muito prolongados? Sim. O que acontece? O ciclo que é irregular, e às vezes a mulher não ovula, ela fica muitos dias nessa fase. E essa fase é a fase que normalmente a mulher se sente um pouco melhor. Ela tem mais estrógeno, mas quando vai ficando muito tempo nessa fase, às vezes começam a crescer folículos para tentar ovular e não ovulam, e às vezes esses folículos sofrem uma mudança e começam a produzir a progesterona sem ovular. E aí ficam muito tempo sem terminar aquele ciclo, sem esses folículos regredirem. Aí a mulher fica como se fosse uma TPM prolongada. Ela vai ficar muito tempo com inchaço, dor de cabeça, abdômen distendido, perna pesada, né? Aquela sensação de cansaço, falta de energia, humor nem se fala, né? Ou irritada, ou deprimida, insônia. Então esses sintomas todos do período pré-menstrual, quando a mulher tem ciclos anovulatórios, eles tendem a ficar por muito tempo. Aí é interessante que a mulher fala assim, nossa, parece que eu menstruei e limpou tudo, como se o sangue tivesse eliminando alguma coisa ruim. Não é nada que está acumulado e nem o sangue está eliminando alguma coisa ruim. É porque quando os seus níveis de progesterona caem e cai o estrógeno junto, o endométrio descama e vem a menstruação. E na hora que o nível de progesterona cai, a progesterona estava dando todo o sintoma ruim, os sintomas vão melhorar. Então o sangramento é consequência da queda da progesterona e a melhora física, emocional é consequência da queda da progesterona. Mas é muito comum a gente ouvir falar isso, né? Nossa, eu
menstruei, limpou tudo, que eu melhorei, tá? É interessante essa associação. Pode ocorrer gravidez estando menstruada? Se a ovulação acontecer nos últimos dias da menstruação, pode sim, né? Eu já vi histórias, né, de mulheres que elas tinham um dia só de período fértil no final da menstruação. E aí elas estavam tentando engravidar, mas não tinha relação nos dias menstruais e a mulher não engravidava. Aí ela foi começar a anotar o ciclo, anotar a umidade direitinho, e quem estava acompanhando viu que ela ovulava no último dia da menstruação. Aí ela passou a ter relação nesse final da menstruação e ela conseguiu engravidar. Então, o dia da ovulação não quer dizer que se você está menstruada você não está ovulando não, tá? Existe uma história de quem usa tabela que período menstrual, quando não quer engravidar, pode ter relação. Depende. Se o ciclo for curto, você vai ovular no final do período menstrual. Estou no dia 42, ciclo longo, e nada de menstruar. Nesse caso, é bom investigar? 42 dias de ciclo. Passou de 36, já tá longo, tá? Se você anota direitinho, se teve período fértil, você identificou seu ápice, você ovulou direitinho, daí 18 dias no máximo você tem que menstruar. Não menstruou, se você teve relação nesse período, pode fazer o teste de gravidez. Se você não anota, não acompanha, né, e está usando algum método para não engravidar ou não teve relação nesse período, aí tem que investigar para ver se está tendo alguma disfunção. A maioria das vezes é algum distúrbio hormonal, que são vários problemas hormonais que podem interferir na ovulação, tá? Se você tiver, por exemplo, uma tireoide alterada, isso pode bloquear a sua ovulação. Se você tiver uma prolactina alta, que é um hormônio, pode mudar a ovulação. Se você tem uma resistência insulínica, pode mudar a ovulação. Se você está passando por um período de muito estresse, mulher é pura emoção, está passando por um período de estresse, ou é muita alegria, ou muita tristeza, ou muito cansaço, ou muito trabalho, a ovulação pode atrasar. Tá? Então a gente vê muito comum, às vezes a mulher perto de casamento não ovula, às vezes as meninas vão fazer vestibular e ENEM não ovulam, sai de casa, vai estudar fora, fica uns 3 meses sem ovular por causa do estresse. Então é muito comum, período de estresse emocional, ter bloqueio da ovulação. Ou não sangra nada, ou o sangramento fica todo irregular. Tá? 4 anos tentando engravidar e não consigo. Tenho filho de 8 anos. Fiz exames, tudo normal, mas minha menstruação não regula. O que pode fazer? Você precisa realmente de investigar. Quando você tenta engravidar 1 ano e não consegue, isso já é diagnóstico de infertilidade. E como eu falei na outra live, 1/3 das causas de infertilidade é só feminina, 1/3 é só masculina e 1/3 é do casal. Então tem que ser avaliado o casal como um todo, tem que ter um olhar para o casal, tá? Mais um assunto para a gente falar em alguma live que a gente vai abordar a infertilidade. Mas tem que ser investigado sim. Pode acontecer de fazer exames com você, todos os possíveis, e com o marido e não ter nada? Pode. Existem uns quadros que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, que não descobre nada e o casal não engravida. Mas com esse histórico de que vocês já têm um filho, né, é menos provável, mas precisa sim de uma investigação, tá bom? Eu só queria comentar que a outra live nossa foi uma live de 1 hora, e eu vou tentar fazer lives mais curtas, de 30, 40 minutos, porque é muito bom a gente ficar aqui conversando, mas eu sei que nós mulheres todas temos tarefas e muitas não têm condição de ficar ali muito tempo, né, acompanhando a live no Instagram. Então, para não ficar uma coisa que sobrecarregue para as pessoas, a gente vai tentar fazer uma coisa mais curtinha, tá? E a gente vai repetir toda semana, toda quarta-feira, às 9 da noite, vai ser o nosso horário, nossa data, e a gente vai aceitando as sugestões de temas. Hoje já teve um monte de tema que foi sugerido e vamos, né, responder essas perguntas. Então essa vai ser a última pergunta. Terminando, eu vou postar a caixinha de perguntas para vocês que quiserem perguntar mais, e depois eu vou fazer uma enquetezinha para a gente decidir o tema da próxima live, da próxima quarta-feira, tá bom? Meu ciclo só regula com indutor de ovulação. O que pode ser? Se você precisa de um indutor de ovulação é porque você não está ovulando. Então precisamos investigar por que você não está ovulando, tá? O ovário faz parte de um equilíbrio hormonal que existe no organismo, uma glândula que é a hipófise, que fica no cérebro. Existe o hipotálamo, que é a parte do cérebro que manda as informações para a hipófise, e tem a nossa glândula alvo, que é a chefe, né, a gestora do nosso sistema reprodutor, que é o ovário.
Então existe toda uma comunicação desse sistema, que é o hipotálamo, com a hipófise e com o ovário. E as demais glândulas do organismo, tireoide, suprarrenal, como um todo, porque todas as glândulas são estimuladas a partir do hipotálamo. Então, na gente, Deus é muito perfeito, Ele criou uma sintonia hormonal que eu brinco que os hormônios todos se comunicam. Se um hormônio não está legal, ele vai desequilibrar outro hormônio. E se aquele outro não está legal, ele vai desequilibrar outro, que desequilibra outro, e isso vai levar a mulher a não ovular. Então a gente tem que investigar a mulher como um todo. A gente tem que ter um foco global, um foco geral nos hormônios. E a questão alimentar também é muito importante, eu gosto sempre de frisar. Alimentos que aumentam muito a glicose podem agravar o sistema hormonal todo, porque a insulina é produzida pela glândula suprarrenal, que sofre influência do hipotálamo, e aí vai toda uma cascata de influência entre os hormônios que pode resultar num distúrbio de ovulação. Tá? Então, assim, você está se menstruando só com indutor de ovulação porque você não está ovulando. Mas por que você não está ovulando? É interessante, né, sentar com um ginecologista, investigar bastante, ou um endocrinologista, para descobrir a causa disso. Às vezes a gente acha uma disfunção pequena, trata e aquilo fica resolvido, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a vocês todos pela participação. É muito legal a gente estar compartilhando isso. Eu continuo aprendendo muito com as suas perguntas, que sempre me estimulam a estudar mais. E, como eu disse, eu vou postar a caixinha, eu vou postar depois uma enquete. A live vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva 24 horas no Stories e depois eu vou salvá-la na minha página do YouTube, tá? Depois vocês podem acessar lá, eu vou postar aqui o nome da página do YouTube, que eu vou deixar salva lá para quem não pôde estar presente aqui agora para assistir, tá? Já teve algumas pessoas que mandaram um recadinho de dia, pedindo para salvar, que não ia poder estar presente. Então eu gostaria de agradecer, desejar a todos uma boa noite e até a próxima quarta. Beijo! Inverti a tela.